Oi, gente, bom dia. Hoje vamos ter nossa aula de Matemática 2 voltada para o 9º ano, certo? Mas antes de iniciarmos, vamos a algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês procurem um lugar mais sossegado da casa para que vocês possam assistir a aula com maior concentração e ter um bom rendimento. Também peguem seus materiais, como caderno, lápis, borracha, e também peguem o seu livro didático para servir como base durante a aula. Então, hoje iremos falar sobre semelhança de triângulos retângulos, certo? Inicialmente, vamos falar o que é um triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo quando um triângulo possui um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, representado aqui, ó, nessa superfície aqui como um retângulozinho, certo? Então, se eu tenho esse ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. E além das características básicas de um triângulo, que seriam os vértices, que são as quinas da minha imagem, os lados, que são entre dois pontos, A e B possuem um lado entre eles, A e C outro lado e B e C outro lado. Então, as características gerais de um triângulo: 3 vértices, as quinas da imagem, 3 lados e também ângulos internos que estão nos vértices e ângulos externos que estão na parte externa do triângulo. Além dessas características básicas, o triângulo retângulo, precisamos saber algumas a mais. Aqui, todo triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, e agora a gente vai nomear os lados deles. Cada lado vai ter um nome, uma característica. Por exemplo, esse lado que sempre vai estar oposto ao ângulo reto, nesse caso aqui de B para A, está oposto ao ângulo reto, está de frente para o ângulo reto. Eu sempre vou chamar de hipotenusa. O lado que está atrás do ângulo reto, digamos assim, eu chamo de cateto oposto. O que está oposto é esse ângulo aqui. E eu chamo de cateto adjacente esse que está abaixo, certo? Do ângulo reto de 90 graus. Então, eu tenho a hipotenusa, eu tenho o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Isso vai servir para a gente principalmente nas aulas que virão, que serão as próximas, de seno, cosseno e tangente. Agora, vamos ao foco de semelhança de triângulos, que é o assunto triângulos retângulos, que é o assunto da nossa aula de hoje. Como a gente vai saber quando eu estou falando de algo semelhante, é algo parecido, algo que parece ser igual, semelhantes, certo? Como eu vou saber que dois triângulos quaisquer são ou não semelhantes? Eu trouxe aqui algumas regras para a gente poder identificar. A primeira regra é ângulo-ângulo, que eu também posso chamar de AA. Essa regra diz o seguinte: se os triângulos possuem dois ângulos congruentes, o que é congruentes? Iguais. Então, se eu tiver dois triângulos retângulos que possuem dois ângulos iguais, eles são semelhantes. Nesse caso que eu trouxe, eles têm o 30,96 igual e o ângulo reto de 90 graus. Então, por eles possuírem dois ângulos iguais, eles são semelhantes. Por quê? Por ângulo-ângulo, certo? A próxima, que é a segunda, é lado, 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 que eu posso chamar de LLL. É quando os triângulos possuem os 3 lados, não são congruentes, são proporcionais. Qual a diferença de congruência para proporcionalidade? Congruência é quando eu tenho uma igualdade. Se eu dissesse lados congruentes, seriam lados totalmente iguais. Mas quando eu falo lados proporcionais, eu preciso lembrar daquilo que a gente aprendeu lá no Teorema de Tales, o que é proporção. Eu tenho uma proporção quando eu tenho uma igualdade de razões. Então, eu não vou dizer que esse lado é igual a esse, não. Eu não vou dizer que esse lado é igual a esse, não, porque eles não são congruentes. Eu preciso achar a proporcionalidade. E como é que eu acharia isso? Eu vou dizer, eu não vou falar que AB é igual a DF ou igual a DE, certo? Nesse caso aqui, ó, o lado AB aqui embaixo, ele é diferente do lado DE. Mas eu posso dizer que o lado AB é proporcional ao lado DE. Por quê? Porque se eu dividir AB por DE, vai ser igual à divisão de BC para EF,
que vai ser igual à divisão de CA para FD. Esses triângulos aqui que eu disse, eles são proporcionais, eles são semelhantes porque seus lados são proporcionais. Porque esse lado de baixo dividido pelo de baixo de lá, esse lado dividido por esse lado dividido por esse, vão obter o mesmo resultado de divisão. Por exemplo, o lado AB sobre DE é 3 sobre 6. Agora eu vou colocar aqui na lousa, só para a gente poder olhar um exemplo, como é que chega nessa divisão, certo? Eu tenho AB sobre DE. Sempre lembrar de colocar o tracinho em cima, porque representa o lado do triângulo. Quando eu coloco esse tracinho em cima, significa que de A para B eu tenho um lado do triângulo, de D para E eu tenho outro lado do triângulo. Então, só repetindo o que tem aqui no slide. E que BC sobre F é igual a CA sobre FD. Lembrando, isso aqui é a proporção, é a igualdade de razões, de divisões, certo? Eu estou dizendo que o lado de baixo desse triângulo dividido pelo lado de baixo desse é igual esse lado dividido por esse, que é igual esse lado dividido por esse. Vamos ver se realmente dá, tem que dar o mesmo resultado. AB é 3, DE é 6. Isso é igual. BC é 5,83. E o outro lá é 11,66. É igual. CA, que é 5. E FD, que é 10. Isso daqui eu só coloquei os valores que ali eu tinha estipulado em forma de lados. Depois que eu obter aqui as razões, que eu só substituí os valores, eu vou simplificar. Nessa primeira fração aqui, eu vou simplificar por 3. Eu vou dividir em cima por 3 e vou dividir embaixo por 3. Na minha segunda fração, eu vou dividir em cima por 5,83 e vou dividir embaixo por 5,83. Na minha terceira, eu vou dividir em cima por 5 e vou dividir embaixo por 5. O que é que eu vou obter? Aqui eu vou obter 1/2, que é igual a 1/2, que é igual a 1/2. Então, a divisão dos três lados, igualando, vai dar o mesmo valor. Todos dá 1/2. Então, eu digo que os lados são proporcionais e os triângulos são semelhantes. A próxima característica que pode ter é ângulo, lado, ângulo. É quando possui dois lados proporcionais. Vamos seguir essa mesma ideia aqui de razão de igualdade entre razões, e também vai ter um ângulo congruente entre eles. Como assim? Nesse triângulo aqui, eu vou dizer que AB é proporcional a DE, que é igual a CA dividido por FD. Então, eu tenho dois lados proporcionais. Esse e esse é proporcional a esse e esse. E entre eles eu tenho um ângulo de 90 graus, que é igual nos dois triângulos, são congruentes. Então, nesse caso aqui, eu também possuo uma semelhança de triângulos. Vamos só fazer essa divisão para vocês também observarem a semelhança. Nesse caso, eu vou dizer que os lados ABDE, CAFD são proporcionais. Quanto equivale o lado AB, o lado lá de baixo do primeiro triângulo? 3. A base do outro triângulo? 6. Que é igual a esse lado desse triângulo? 5. E esse lado do outro triângulo? 10. Se essa igualdade, se essa divisão for igual, é porque é proporcional. Aqui a gente pode simplificar, já que não vai dar para dividir sem dar um valor quebrado. Eu simplifico em cima por 3 aqui na primeira, e embaixo também divido por 3, e na segunda por 5.
3 por 3 vai dar 1, 6 por 3, 2. 5 por 5, 1 e 10 por 5, 2. Eu obtive o mesmo resultado. Então, essas razões são iguais. Se elas são iguais, os dois lados são proporcionais. E eu também possuo o ângulo congruente entre eles. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Agora, saindo dessa parte de semelhança de triângulos, vamos falar do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é aplicado para triângulos retângulos. E o que é que vai acontecer? Nesse triângulo aqui, eu vou colocar ele em pé, aqui na lousa, para ser mais fácil a gente observar. Aqui é um triângulo retângulo. Vamos só observar quais são as características dele que a gente havia visto. Primeiro, quem é a hipotenusa? Quem está de cara, quem está de frente ao ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui é a nossa hipotenusa. Quem é o nosso cateto oposto? Nosso cateto oposto seria aqui. Quem é o nosso cateto adjacente? Seria aqui embaixo. Então, aqui eu tenho minha hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. E o que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, o matemático Pitágoras, definiu que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Essa aqui é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Agora, um exercício de fixação, certo? Qual o valor de x nos triângulos a seguir? Vamos olhar se dá para fazer por semelhança de triângulos, usando as fórmulas de proporcionalidade. Só que eu tenho esse lado e esse. E nesse triângulo eu tenho esse e esse, não são iguais. Para mim, esse x, se esse x estivesse aqui, eu poderia aplicar a proporcionalidade e achar. Só que nesse caso eu não posso, porque eu não tenho esse valor daqui. Como eu resolveria isso? Inicialmente eu tenho que achar o valor daqui. Eu preciso achar esse valor. Eu vou chamar esse meu lado aqui, FD de Y, certo? Eu vou colocar aqui a questão. Eu tenho esses dois triângulos ali, que eu escrevi de uma forma mais simplificada. Como é que eu vou resolver? Primeiro, eu pode aplicar, fazer de várias formas diferentes. Eu vou fazer uma das fórmulas aqui. Inicialmente, eu vou chamar esse meu lado aqui de Y, certo? Esse x a questão deu e aqui eu quis chamar de Y. Por quê? Porque aqui eu posso achar o valor dele facilmente por semelhança de triângulos. Então, meu primeiro passo vai ser o seguinte, usar a semelhança de triângulos. O que é que a semelhança de triângulos fala? Proporcionalidade entre lados. Como eu poderia aplicar isso aqui? Eu vou dizer que esse lado aqui é proporcional a esse, assim como esse é proporcional a esse. Mas como eu escreveria isso? Eu diria que 36 dividido por 18 é igual ao y dividido por 30. 36 dividido por 18 dá 2, certo? E y, 30. Como eu resolveria isso? Eu multiplicaria na forma cruzada. Aqui embaixo do 2 não é como se tivesse 1, vou multiplicar na forma cruzada. 1 multiplica o y e o 2 multiplica o 30. Fica y é igual a 60. Depois disso, como é que eu vou poder resolver? Porque eu achei y, mas a questão quer o x. Como é que eu vou resolver? Eu vou aplicar o Teorema de Tales. Eu não tenho um triângulo retângulo? Vamos só identificar nesse triângulo aqui. Vou desenhar ele novamente aqui. Eu tenho x, o meu y agora que é 60 e eu tenho o meu 36. Aqui não é um triângulo retângulo? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o 60.
Quem é o cateto oposto? O x. Quem é o cateto adjacente? 36. Então, eu posso aplicar o teorema de Tales, que vai dizer que hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Quem é a hipotenusa? 60 ao quadrado é igual cateto oposto, x ao quadrado, mais cateto adjacente, 36 ao quadrado. 60 ao quadrado vai dar 3.600, que é igual ao x ao quadrado, que eu repito, mais 36 ao quadrado, que vai dar 1.296. Certo? Agora eu preciso deixar o x sozinho, então eu vou passar o 1.296 para o outro lado. Ele está somando, então ele passa subtraindo. Fica 3.600 menos 1.296. É igual a x ao quadrado. Essa subtração aqui vai dar 2.304. 2.304. Que vai ser igual a x ao quadrado, certo? Agora eu preciso deixar o x sozinho novamente. A potência passa na forma de raiz. Fica a raiz de 2.304 é igual a x. E essa raiz dá 48. Então, nosso x dessa questão é 48, certo? E assim a gente conclui essa questão e a nossa aula de hoje. Agora, só alguns recados. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, e também acessando o canal do YouTube, Escola Pequenos Passos. Lá vocês poderão rever as aulas quantas vezes vocês quiserem. Também é importante que vocês baixem o aplicativo da escola, Escola Pequenos Passos, e acompanhem as agendas digitais. E até a próxima aula!